Olá, Maria Gil, tudo bom? Fico, Tudo jóia, Rafa. Estava ansiosa por esse encontro. fico feliz com a sua presença, de você estar aqui com a gente. É muito bom poder compartilhar esses momentos, a gente poder conhecer um pouquinho mais você, né, e todas as alunas também que forem convidadas. E eu acredito que você tem muito a nos ensinar, acredito que você tem muito a passar para a gente, não apenas para mim, mas para as diversas pessoas que podem estar assistindo isso daqui, né, seja da sua história, das suas experiências. E eu quero que você se sinta muito confortável, tá? É algo bem natural aqui, a gente vai levar bem nessa questão de deixar fluir, certo? Eu vou acabar direcionando para alguma coisa ou outra, mas eu quero que você se sinta à vontade para você expressar o que você é, né? A sua história e a sua jornada, tá certo? Então você é presente, conte para nós quem que é você, o que que você... Vamos lá. Vou começar. Meu nome é Vai lá. Maria Gil, eu Uhum, tenho 45 anos, sou uma das quatro irmãs, minha mãe só teve filha mulher, e uhum, engraçado que os netos são todos homens. Eu tenho um filho só, hoje ele uhum, tem 9 anos, ele é fruto do meu primeiro casamento, onde eu fiquei 10 anos casada, e depois, né, houve uma separação. Hoje eu sou casada de novo com a minha alma gêmea, digamos assim. uhum. Porque também é interessante que nós descobrimos através da regressão que eu e esse meu esposo atual, nós já estamos juntos desde outras vidas. É muito interessante. Interessante. O meu filho, ele foi, em uma das minhas vidas passadas, ele foi o meu marido. E Uhum, nessa vida ele teve que voltar como meu filho. Eu vou mandar depois umas fotos para vocês, muito interessante, uhum, que quando vocês observarem, né, vocês verem o meu filho e verem o meu marido atual, eles parecem pai e filhos. uhum. Caramba. Muito legal. E, na Uhum, verdade, em uma das minhas vidas passadas, onde o meu filho foi do meu marido, eu acabei traindo o meu marido com esse atual. É meio engraçado, mas assim, o uhum. universo, a vida teve que reunir a gente de novo, para que a gente pagasse alguns débitos e hoje conseguisse entender. Então, depois que a gente entendeu tudo isso, a relação ficou numa harmonia assim muito legal. Eu trago um histórico de mediunidade desde muito pequena, como eu sempre Uhum, falo. O meu filho também carrega isso. E é muito bacana, porque eu só sei ser assim. sim. Então, interessante, você falou que desde pequena você carrega esses traços. Eu acho que é interessante a gente saber assim, como que era, né, quando você era criança, como que isso se demonstrava, às vezes a dificuldade que você enfrentava ali, né, ou esse lidar com essas emoções, com essa habilidade natural, como é que era assim quando você era... Muito Uhum, difícil, porque é o que eu disse, né? Nós somos em quatro irmãs. Eu sou uma do meio, porque tem a minha irmã mais velha, venho eu e a minha gêmea comigo, uhum, né? Que ela é mais velha que eu, 20 minutos, e tem a mais uhum, nova. Então, de todas, eu fui aqui, tive, né, esse desenvolvimento. Assim, tudo começou desde muito pequena. Minha mãe realmente relata que eu apontava para os lugares, eu dizia nomes, eu tinha vários pesadelos. Então, assim, só que naquela época, né, hoje eu tô com 45, naquela época era uhum, uma coisa assim que eles não entendiam. E minha mãe, até por um processo do meu pai também, que já tinha uma corrente mediúnica e que não sabia cuidar, então ela uhum. não sabia lidar comigo. Então, assim, era aquela coisa de falar, fica quietinha, né? Não fala que você tá vendo, para as pessoas não achar que você é doida. Sim, sim. Fui muito repreendida mesmo. Tive muitos sustos, porém, eu tive uma linha de mediunidade onde essa corrente, né, de guias, eles vinham conversar comigo. Então, claro, quando você tem uma mediunidade, você não enxerga só coisas bonitinhas, você enxerga Pega também tudo. tudo, inclusive coisas que te assustam. Uhum. Só que assim, eu escutava a voz. E assim, a primeira entidade que veio para conversar comigo foi uma cabocla. E ela disse para mim, ela relatou o nome dela e disse para mim: eu estarei com você no seu processo, né, diário. Então Uhum. foi muito interessante porque assim, eu não assustava, era uma voz macia, era uma voz que me ensinava as coisas. Então quando eu sentia medo de ver um vulto, ver alguma coisa, eu sempre sentia ela por perto. Aham, Então legal. muito legal, porque para que ela aparecesse na minha frente, para que eu a visualizasse, demorou alguns anos. Uhum. Porém, para mim eu já não tive medo, porque eu reconhecia a voz.
Isso foi com a cabocla, foi com o preto velho, foi com todos, né? Uhum. Nada. Então, olha, você precisa estudar isso, você precisa focar isso. Então, eu ia ler romances, eu ia estudar o kardecismo, eu ia... Espíritas. Uhum. Legal. Não, mas e a relação disso, você vivendo, você teve essa experiência, mas e você em relação à sociedade, aos amigos, às pessoas? Muito difícil, Rafa, muito difícil, porque eu era considerada tipo Carrie, a estranha, sabe? As Uhum. pessoas me viam estranha mesmo, não batia a conversa. É como você disse, né, no seu relato lá dos 21 dias. Eu me Uhum. sentia diferente, eu tentava fazer coisas que todo mundo fazia, mas não me encaixava. Uhum. Então, balada não me encaixava, bebida não me encaixava. Eu me sentia realmente diferente. Tive vários livramentos na minha vida, vários livramentos assim, até de vida mesmo. E Uhum. foi onde eu percebi que não adiantava eu querer estar dentro de uma tribo, dentro, né, daquele grupo, sendo que eu já entendia as coisas muito mais rápido. Eu gosto de conteúdo, né? Eu gosto de Uhum. conversas onde tenham conteúdo. Então eu não conseguia me encaixando dentro desses grupos porque falavam coisas que não tinha uma sincronia, eu não entendia direito. Não entendo. Muito Uhum. complicado mesmo, assim. Depois, quando eu comecei a me abrir com uma ou outra pessoa, e aí você sabe que quando você conta alguma coisa já não é mais um segredo, né? Já é assim Uhum. notícia. As pessoas comentavam. Então, a minha irmã gêmea, ela tem um caso de uma dívida. Nós tivemos uma dívida passada e foi aí que eu descobri que os gêmeos, eles realmente eles vêm unidos porque Uhum. houve algum vínculo muito ruim numa outra vida e nessa vida vem praticamente unidos, né? Que é para Uhum. poder resolver, que é para poder dissipar. Então, assim, essa minha irmã gêmea, ela sempre foi muito mais atrevida, ela sempre foi muito mais ousada, ela sempre foi um pouco cruel, tipo Ruth e Raquel, daquela Sim, novela. sim. Ela sempre foi cruela mesmo comigo. Então, ela saía espalhando, né, para os... Uhum. ela vê vulto. Ela tem umas coisas diferentes. Não fala Uhum. com ela. Eu me sentia cada vez mais rejeitada. Então, Sim, eu fui isolada. A minha companhia eram os livros. entendo, cara. Sempre foi os livros. Eu ia procurando em um livro, ia me levando para outro, ia me levando para outro. Então, eu preferia perder um sábado à noite, por exemplo, em casa lendo, do que estando na rua. Uhum. E porque isso aconteceu, de certa forma, porque você também não tinha, vamos dizer, você já tinha o guia em si, mas você não tinha alguém, né, no dia a dia, presencialmente, para dizer, olha, é possível, né, há um outro caminho. Eu acho que isso é um ponto muito legal, porque muitas pessoas, às vezes, elas não percebem isso, né, elas não percebem, elas não têm, muitas vezes, né, infelizmente, e elas também não têm a noção que elas precisam buscar esse conhecimento, né? E você Exatamente. automaticamente, às vezes até por intuição, por já ter esse contato, você conseguiu chegar nos livros e a partir dos livros, então, daí você foi seguindo. Foi os livros assim, e eu escutava, né? O que eu precisava, eu me Hum. precisava direcionar num conhecimento, e toda a minha direção foi no conhecimento de ervas, Uhum. das plantas. Então foi aí que eu fui aprofundar. Então eu fui entender sobre tudo e aí eu comecei meio que fazer, uma alquimia mesmo, sabe? Eu juntava uma erva que eu escutava e eu Uhum. sempre confiei na minha intuição, sempre. Eu sempre escutei realmente, né, essa vozinha e eu acreditava nela, porque todas as vezes que eu tentei, claro, eu sou cuidada pela espiritualidade desde pequena, mas eu sou um ser humano que eu não consigo viver todo o tempo aqui. Então, às Uhum. vezes, eu queria fazer coisas que todo mundo fazia. Às vezes, eu queria ir contra. Tinha esse lado da rebeldia, claro que Com tinha. certeza, com certeza. E aí foi onde eu percebia que eu acabava me decepcionando, acabava sendo traída, uma série de coisas. Então, foi aí que eu falei, não, eu vou confiar 100% no que eu estou ouvindo. E aí eu fazia, por exemplo, olha, Uhum. pega uma camomila, junta com uma erva doce. Eu fazia aqueles experimentos e usava em mim e sentia o resultado. Uhum. Legal, muito, E aí foi muito. onde eu fui estudando a vida das plantas, Uhum. o conhecimento, a bioplasmia, tudo. Eu fui entender sobre plantas e descobrir essa conexão que eu tinha com a natureza. E isso é legal porque demonstra o conhecimento tácito,
que é algo que não é passado em livro, em essas coisas, porque você pode até ter a teoria, né? E às vezes a pessoa, por exemplo, ela faz algum curso, ela tem a teoria, mas que é aquela história da nossa metodologia. Se você não aplica essa teoria e você não testa, você não pratica, né? Tem todo esse Exatamente. processo, não chega a lugar algum, né? E eu acho que Exatamente. essa riqueza, né? Eu acho que também é algo que a gente identifica em você, que você tem essa riqueza da propriedade, né? Da palavra, isso é muito legal. Eu E aplico, Rafa, tudo eu aplico na vida. uhum, Assim, até para poder ensinar, eu preciso ter esse conhecimento. Então, eu uhum, aplico mesmo, eu apliquei tudo que eles me ensinaram, eu apliquei tudo que eu intuía, né? É como eu falei do reiki. Quando eu fui buscar o reiki, foi apenas realmente um lado de curso mesmo, mas eu já sentia, porque assim, uhum. eu sempre fui de benzer. Desde muito pequena eu Sim, benzia. sim. Eu auto me benzia. Então, por exemplo, eu ia tomar um banho, eu sentia não só a água no meu corpo, eu acreditava que aquela água ela estava limpando as impurezas, ela estava. Então, eu fazia uma comida, eu abençoava aquela comida. Uhum, uhum. Eu colocava a mão na minha irmã gêmea, por exemplo, quando ela reclamava de uma dor de cabeça, de uma dor nas costas. Então, eu já sabia que as minhas mãos ela tinha poder. Uhum. Eu Legal. usava isso. Mas esse processo, assim, de você estar se aprofundando tanto, se a gente fosse colocar em tempos, assim, é de quantos anos para cá, assim, que você teve essa mudança de... Então, Rafa, a minha vida toda eu fui assim, só que é o que eu Uhum, disse, chega um período que você quer ser igual a todo mundo. Então, eu uhum, queria ser igual a todo mundo. Então, eu falei, não, eu não quero partir só para o lado espiritual, até porque quando eu me aprofundei na religião em si, que a Umbanda é a minha filosofia de vida, aí uhum, ficou tudo pior. Porque, assim, a minha família não aceitava, para eles era uma crença religiosa, assim, demoníaca, uhum, literalmente. Então, minha mãe não aceitava, minhas irmãs me julgavam, as pessoas, então, né, da uhum. sociedade, aí que elas ficaram realmente me repelindo, né, porque, assim, o vocabulário chulo é exatamente isso, ela é macumbeira. Sim, Então, sim. eu era considerada macumbeira, então, olha, não tenha contato com ela, né, Uhum, ela faz umas coisas aí diferentes, ela fala com os guias, uhum, então isso era muito ruim. Então, eu tentei ser como todo mundo. Então, eu tentei ter profissões normais, eu tentei ter relacionamentos normais, mas não uhum. adiantava, porque mesmo, quer ver, eu vou dar um exemplo para você, eu entrei numa empresa, É, logo depois que eu me separei, eu fiquei 10 anos casada, depois de 10 anos de casada, ele pediu o divórcio. Então, uhum, eu estava 10 anos fora do mercado de trabalho, com um filho pequeno para criar e todas as contas. Então, eu precisava fazer alguma coisa. E eu fui trabalhar numa empresa têxtil. Quando uhum. eu cheguei nessa empresa têxtil, tinha uma semana que eu estava lá. Então, tinha uma líder. E nós, era um lugar onde só tinha mulheres. Não tinha homens. Os únicos homens que passavam por lá eram os mecânicos, né? Que cuidavam das máquinas. O Sim. resto era só mulheres. E eu trabalhava num turno das 2 horas da tarde às 10 horas da noite, às 22 horas. Uhum, Uma semana trabalhando naquele lugar, eu cheguei, né, no período da tarde depois do café, eu entrei e eu tô lá trabalhando, que a gente trabalhava, eu trabalhava numa parte de hotelaria, de roupagem para hotéis. Eu vi um homem. Assim que eu entrei, eu vi um homem. Só que assim que eu olhei para ele, ele realmente fixou o olhar em mim, Rafa. E uhum, aí eu abaixei a cabeça, só que eu já senti um arrepio, uma diferença, eu sabia que ele não era vivo. uhum. Não deu segundos, Rafa, ele encostou perto de mim. E ele disse assim: eu preciso de um favor seu. E eu, Caramba. trabalhando, falei assim: não vou. Aí ele falou: vai, eu preciso que Uhum, você dê um recado para ela. Na hora que ele apontou, eu já sabia quem era. Era a minha líder. uhum, E eu comecei a discutir com essa voz, com essa pessoa que estava. Falei: claro que não. Tem uma semana que eu tô aqui, ela vai achar que eu sou louca. Você mandar embora, eu preciso desse emprego. Ele uhum, falou para mim: ou você vai, ou eu vou embora com você. E aí eu ainda fiquei relutando com aquela força, mas resolvi chamar ela. Eu não tinha intimidade, eu não a conhecia, eu tremia feito um bambu. Eu uhum, virei para ela e falei assim: Edna, eu preciso conversar com você. E ela, claro, pode falar. E eu falei, só que tem que ser em particular. Tava todas as meninas, né, do setor ao lado. E ela me levou para a sala dela. Quando ela me uhum, levou para a sala dela, eu disse assim: olha, você pode achar que eu sou louca, mas eu não sou louca, eu preciso desse emprego, já praticamente chorando. Eu uhum, falei para ela: você conhece um senhor chamado Antônio, que o apelido dele é Toninho? Na hora, o que ela estava fazendo, ela parou. Ela, uhum, como assim? Eu falei: ele está aqui do meu lado e ele disse que é seu marido.
E aí ela se desesperou, ela chorava, e as meninas não escutaram a conversa, mas elas viam ela chorando. Então, para mim, você imagina, eu falei, pronto, elas já acharam Nossa. que eu causei um dano aí. Aham. E eu comecei a passar o recado, né? O que ele me falava, eu fui passando. E ela disse assim, você tá vendo ele? Eu falei, claro, ele tá aqui, ele tá dizendo, inclusive ele veio para passar um recado sobre um dos filhos deles que estava com um problema de saúde que precisava de uma cirurgia urgente. Uhum. E aí ele contou exatamente, ele falou, olha, diz para ela que eu a perdoo, que ela não tem culpa de nada. No final, eu descobri que no falecimento dele, ela não perdoava por uma briga que eles tinham tido, ela achava que ele era mulherengo. E no dia da morte dele, ele disse para ela, olha, eu estou indo viajar, vem cá, me dá um beijo, me cumprimenta, eu posso ir e não voltar. E ela falou, Uhum. eu não quero, porque eles estavam brigados. Ele foi e realmente não voltou. Sim. 200 metros da casa dele, um caminhão colidiu com o carro dele e ele teve morte instantânea. Uhum. Então, para ela, foi um sentimento de Muito. remorso, de culpa. Ela queria ter dito para ele o quanto amava, ela queria ter desculpado e não conseguiu. Então, ela guardava aquilo. Uhum. Enfim, depois que ele passou todo o recado, ele sempre vem também para ajudar, porque isso ficou para mim tão... gerou uma amizade tão grande entre eu e ela, que o meu filho é asmático. Então, na época, eu tinha que faltar várias vezes para levar ele ao médico. Então, isso também colaborou, porque depois do recado que eu passei para ela, nós ficamos tão unidas que ela passou também a entender o meu ponto de vista. Foi aí que eu consegui explicar que eu estava recém-separada, com um filho para cuidar. Então, nós ficamos amigas. Uhum. Que legal. Que eu senti a intensidade dessa, quando você falou ali também a primeira parte que você viu e aquilo mais se sentiu arrepiada, eu também senti arrepio aqui. Dá para ver realmente toda essa história. Acho que essas histórias são coisas lindas, né? Porque tem pessoas, né, que têm essa habilidade, que têm essa facilidade, e às vezes essas energias, né, essas almas às vezes estão perdidas, elas buscam isso, porque tem coisas para ser resolvidas. Porque um espírito, ele não tem a intenção de te assustar. Ele não tem. Uhum. Nós somos espíritos, é que nós estamos encarnados e eles estão em outra dimensão. Então, quem tem essa sensibilidade enxerga. Uhum. E, e isso ficou muito comum para mim, viu? Chegou uma hora que eu falei, gente, se organiza aí, faz uma fila, porque não dá, não. Uhum. Porque depois que eles descobriram esse canal, eles queriam me usar para trazer informação para algum ente querido, às vezes para se desculpar, para passar uma informação. Só que aí a minha espiritualidade também, os meus mentores, eles foram brincando, porque toma muita energia da gente. Sim, sim. Uhum. Mas Mas que, isso foi... não, eu achei muito interessante que a gente percebe, né, que também isso daqui, querendo ou não, é uma habilidade que também é possível desenvolver, mas exige aquela questão do trabalho, né? Isso daqui pode ser às vezes que nem isso, que às vezes você já carrega de uma vida passada, é legal a gente trazer isso, né? Que às vezes você já carrega essa experiência, às vezes de vidas passadas, então você já tem um conhecimento assim que que existe neste momento, mas que já foi exercitado por diversos anos. Né? E é que as pessoas também podem chegar nesse ponto, elas também podem se desenvolver, acredito que todos têm essa capacidade. Eu sempre fui muito conectada com a minha sensibilidade, o que eu estou sentindo. Se eu entro num local, eu já Uhum. consigo a energia daquele local, com as pessoas também. Isso sempre foi muito, muito bacana. Quando eu engravidei, eu tive foi muito interessante, porque assim, quando eu engravidei do meu filho, Uhum. eu fazia os exames normais, né? O exame de urina, o exame de sangue dava negativo. Eu fazia o exame de farmácia, dava positivo. Uhum. Então era muito estranho, porque eu chegava ao médico e os médicos olhavam e falavam, não, você fez o Não. de urina, você fez o de sangue e deu negativo, né? Você está com gravidez psicológica. Mas eu não Uhum. estava, eu sabia que eu estava grávida. Uhum. Inclusive, alguns dias antes, eu tive uma conexão, uma canalização com o meu preto velho, e ele disse exatamente isso para mim, que eu estava grávida, mas que eu ia ter muita dificuldade, né, de ser descoberto, mas que eles iam colocar um homem de branco, que é assim que eles chamam, né, como um médico, que era o único que ia conseguir descobrir realmente a minha Identificar. gestação. E eu passei em vários, fazia os exames e dava negativo. Passei num ginecologista, o ginecologista falou, olha, você não está gestante. E detalhe, eu tinha o escape, eu menstruava aos 5 meses. Era muito estranho. Uhum. E aí, né, eu fui conversando com uma pessoa, porque o universo é tão maravilhoso que eles providenciam. Sim. Conversando com uma amiga, ela disse, olha, eu arrumei um ginecologista obstetra maravilhoso, ele é judeu,
Tá, eu marquei uma consulta com ele, cheguei lá, levei todos os exames e ele estava parado. E eu disse para ele, olha, doutor, o senhor pode achar que eu sou louca, mas eu estou fazendo exame de sangue, de urina, está dando negativo, faço de farmácia, está dando positivo, eu não sei o que está acontecendo. Uhum. Ele terminou de ouvir, muito calmo, falou assim, deita ali que eu vou fazer um exame de toque em você, mas calado. Eu fui, ele fez o exame, tirou as luvas e falou, olha, eu vou pedir um ultrassom só para confirmar, mas se você não estiver grávida, eu mudo meu CRM e viro veterinário. Uhum. Fui fazer a ultrassom, foi o único que pediu, porque nenhum outro me dava ouvido. Uhum. Fui fazer o ultrassom, descobri que estava grávida, quer dizer, confirmei. Sim. Também, através dos meus mentores, descobri que seria um menino. Então, eu já sabia que era um filho homem. E assim, na semana dele nascer, que ele é prematuro, ele nasceu de 32 semanas. Então, ele nasceu, eu tinha acabado de completar 8 meses. A minha espiritualidade também explicou, olha, ele Uhum. vai decidir vir, ele vai vir muito natural, não vai te dar um pingo de trabalho, porque ele vai escolher o dia de nascer. Ele realmente escolheu. Ele Uhum. nasceu de 8 meses, de uma cesariana, de 14 horas, eu não sei o que é dor, Rafa. Eu não Uhum. tive um pingo Caramba. de dor. Eu Uhum. não tive um pingo de dor. Ele ficou, sim, 21 dias internado, porque ele teve uma pneumonia aspirativa pela demora do parto. Então, por isso, ocasionou a asma dele, que também é um processo kármico dele, Sim, claro. sim. Mas, assim, ele foi assim, abençoado. E engraçado que eu sempre soube que seria mãe de um único filho. Porque Uhum. desde pequeno eu falava assim, com 25 anos, eu vou casar depois dos 20 anos, com 25 anos vou ser mãe e vou ter um filho só. Eu casei aos 23, fui mãe aos 25 e tive um filho só. Ô, louco. Não, eu acho muito interessante isso, que a gente consegue enxergar essa questão de você ser uma pessoa tão resolvida através do quê? Através do teu próprio conhecimento sobre a sua história, né? E eu acho que isso é algo muito importante que as pessoas, às vezes, que estão em sofrimento, que estão perdidas, elas têm que se ater, porque você consegue dar os pontos nos is, né? Você consegue colocar as vírgulas, enfim, você consegue compreender o texto da sua vida, né? Eu consigo, exatamente, eu consigo entender a minha história e para que eu estou aqui. Uhum. Eu consigo. E você acha assim, qual foram os momentos assim que você se sentiu às vezes perdida, que você teve que às vezes encontrar uma resposta, que às vezes, porque nem sempre a gente está assim, né? E eu acho que é também interessante a gente observar isso que até qualquer pessoa, né, qualquer ser humano passa por isso, por aquela questão assim, será que é este caminho? Será que é isso? Né? Que Sim. depois que passa a gente consegue falar, foi por isso, né? A gente consegue trazer as respostas. Eu vou explicar para você. Eu Uhum. tive uma dívida kármica, hoje eu não tenho mais, que já foi resolvida. Mas eu tive uma dívida kármica que ela tinha a ver com suicídio, Uhum. né? Ela tinha a ver com autonegligência. Então, numa vida passada, eu me suicidei justamente por uma fraqueza emocional, porque eu não sabia lidar com os nãos, porque eu me omitia. Então, os ciclos se repetiram nessa vida. E aí foi aí que eu percebi realmente os momentos que eu precisava mudar. Porque, por exemplo, eu me dedicava para alguém, eu me apaixonava, eu me envolvia, tomava chifre, as pessoas iam embora. Isso se repetia, virou um padrão cíclico na minha vida. Então foi Uhum. aí que eu comecei a entender, gente, o que está acontecendo? Porque assim, todos os foras que eu tomava ou todos os abandonos que eu tinha, isso me levava num sofrimento assim que doía a alma e eu não entendia o que estava acontecendo. Uhum. Então foi aí que eu falei, não, tem alguma coisa errada porque está se repetindo. Eu não posso culpar o outro, porque se o Zezinho, o Joaquim, o Pedrinho, todos fizeram a mesma coisa, o problema não é eles, o problema sou eu. Eu Sim. preciso enxergar em mim. Foi aí que, através de uma regressão, realmente eu descobri que a minha dívida kármica era isso. Era o abandono, era a negligência comigo mesmo. Então, assim, eu queria do outro aquilo que eu não estava me Então, dando. sim, legal. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que isso também me prejudicava em trabalhos, porque eu sempre me dedicava, fazia, e o retorno financeiro não vinha. Então, eu me matava muito e não tinha nem reconhecimento, e nem reconhecimento da empresa, nem o financeiro. Uhum. Quando eu decidi realmente que eu falei, não, chega, eu preciso entender, eu descobri que esta minha dívida kármica, ela só seria quitada quando eu realmente me valorizasse, aprendesse a me amar, entendesse que eu produzo o meu próprio dinheiro, a minha própria energia, eu não ganho nada, eu produzo. Uhum. Quando eu entendi isso, Rafa, tudo mudou. Legal. Foi assim, mágico, mas de verdade, tudo mudou. Claro, eu trabalho muito, eu trabalho 16, 18 horas por dia, mas eu amo o que eu faço. Então, Uhum. como eu amo o que eu faço, eu não foco no dinheiro. Deixa que o universo faz a soma e traz para mim.
entendeu? Então, assim, eu parei de focar, porque quanto mais eu corria atrás do dinheiro, mais o dinheiro corria de mim. Isso também servia para relacionamento. Quanto mais eu me dedicava e corria para as pessoas, mais as pessoas corriam em mim. Sim, que ideia legal. Eu acho que isso demonstra muito até você ter se destacado no meio das alunas ali, né? E você ter saído nessa primeira entrevista, a equipe também ter observado esse diferencial, e é porque você carrega muito isso intensamente, né? Essa questão de falar assim, eu vou fazer isso apenas por fazer, né? Porque o que acontece na sociedade hoje? As pessoas, elas vivem esperando assim, eu vou amar, dar amor porque eu quero que ela me ame também. Esperando em troca. Ou você fala assim, não, eu vou fazer isso daqui porque eu quero uns pontos ali, eu quero isso, certo? E às vezes esse não é o caminho, porque daí você está sempre no objetivo e não na jornada, né? Nessa questão de apenas ser, né? Até uma da questão das transformações dos 21 dias era isso, né? De ser, você é, né? E o seu ser é tão intenso que acaba tocando as pessoas, acaba tocando as oportunidades, é tanto que você está aqui neste momento, né? É que, na verdade, você não engana as leis do universo, né? Uhum. Leis, elas são para serem cumpridas. Você vê que no Estado tem uma convenção de leis. Numa rodovia, ela existe uma lei. De repente, você está andando aí a 80 por hora e a lei é 50. Então, você ainda tenta burlar algumas... Mas a lei do universo, ninguém escapa. Ela é implacável. Então, quando eu entendi isso, que nós vivemos embaixo de leis, elas são para ser cumpridas. Então, se tem uma coisa que eu tenho, é uma obediência. E a obediência comigo, porque eu sei o que é bom para mim. E eu gosto de mim mesmo, portanto, eu gosto dos outros. Então, o meu respeito, ele cabe em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Eu convivo com muita gente. Eu sou terapeuta holística, trabalho com baralhos, trabalho com evidência por causa disso, mas, por exemplo, trabalhar com baralho para leitura de cartas, ela não é sobre adivinhação. Ela é realmente uma leitura terapêutica, onde eu faço você enxergar as ferramentas que você tem para que você possa mudar. Porque não existe mágica, existem processos, né? Sim, sim. Então, conta, já que você entrou nesse assunto, conta um pouquinho mais do seu trabalho, o que que você faz hoje em dia, assim, que você acaba mais fazendo. Você falou que tem das ervas, né, mas também comentou dos baralhos, assim, como que você vê, né, os atendimentos, tudo mais. Vamos lá. Eu sempre trabalhei com benzimentos. Eu sempre trabalhei com baralho, isso desde sempre, mas não era um foco profissional, não fazia disso o meu lado profissional. Eu fazia disso uma ajuda para as pessoas. Então, qualquer outro emprego que eu tinha, eu acabava, através da minha energia, as pessoas falando, Maria Gil, você é diferente, você tem uma coisa diferente, você é paciente, você tem uma energia mais calma. Ou então, às vezes, eu falava alguma coisa porque eu estava intuindo através dos mentores e dava sempre certo. Mas até então, eu ainda estava em outros empregos, como eu falei. Então, um dos últimos empregos que eu tive foi uma construtora, onde eu era, sim, uma das corretoras que mais vendia ali, só que a política da empresa ia contra a minha política de vida, porque Os ela era princípios. para competir. Exatamente. A política da empresa era a competição entre os colegas de serviço, e eu sempre fui de compartilhar. Eu acho que eu não sou baú para guardar segredo, eu não guardo nem dinheiro, quanto mais segredo, né? Então, aquilo me fazia muito mal. Porém, é o que eu estou falando, você sempre quer ser igual aos outros. Então, eu tinha um cargo bom, eu tinha uma remuneração salarial maravilhosa e muitos benefícios. Então, infelizmente, você ainda fica focado no ter, no fazer, você ainda quer uma qualidade de vida, você ainda quer um conforto em cima, né, do quanto você se violenta, porque eu me violentava. Eu ia trabalhar e eu saía de lá chorando. Saía muito mal, mas no dia seguinte eu ia pelo dinheiro. Então, chegou um ponto onde aquilo estava fazendo tão mal para mim que eu infartei. Eu tive realmente um infarto, só que mesmo o infarto não me fez decidir escolher o que eu tinha que fazer. O que me fez escolher foi realmente uma frase que eu escutei, né, de um dos gestores, porque quando a minha líder apresentou o atestado, falou que eu tinha tido um princípio de infarto, ele disse assim, no meio da sala, assim, lotado, nós estávamos numa reunião, ele disse, Maria Gil, eu fiquei sabendo que você infartou. Falei, pois é. Ele falou, então, se você tiver que morrer, você morra no final de semana, viu? Porque se você morrer durante a semana, eu ainda tenho que liberar os meninos, o pessoal, para ir no seu enterro. Aquilo ali, realmente eu decidi que eu era só um número na empresa. Eu não tinha um valor nenhum para eles. E eu lembro que eu comentei que eu precisaria me afastar, porque eu precisava fazer alguns exames depois desse infarto. Ele disse assim, então, aqui nós temos dois problemas. Dois problemas, o seu e o meu. O meu já estou resolvendo, o seu é um problema seu.
Nossa. Pronto, Rafa, ali eu decidi. Eu falei, bom, eu quero sair dessa empresa, eu não aguento mais. Hum, Foi aí que a minha espiritualidade falou: você tem condições, você tem know-how, você tem condições de trabalhar, né? Colocando, levando. E engraçado que desde pequena eu sempre quis ensinar, eu sempre quis ser uhum, uma professora, eu sempre quis ajudar as pessoas. Eu lembro que minha mãe perguntava: o que você vai ser quando crescer? Eu falava: eu vou vender conselhos. Eu aham, sempre disse isso. Só que aí você vai empurrando com a barriga. Hoje o que eu faço? Eu vendo conselhos. aham, legal. Aham. Nossa, que história, que história. Te levou, tipo, teve que passar por tudo aquilo, né? Eu acho que eu tenho uma teoria muito boa, que é aquela, assim, a gente é teimoso, né? Nós somos teimosos. E no momento que o universo diz que aquilo não é pra gente, a gente fala, não, é sim. E a gente vai, e ele vai machucando a gente, e a gente vai continuando, e ele vai machucando cada vez mais até que a gente perceba, né? Então, isso. Você, quando chegou aqui, você passou por um conselho reencarnatório, você escolheu estar aqui, não é tudo bagunçado. Existe uma Uhum, política universal para tudo. E aí, quando você chega aqui, claro, vem o véu do esquecimento, até porque se eu lembrasse de tudo que eu fiz contra você, eu não queria estar de frente com você agora, né? uhum, Então, esse véu do esquecimento. Mas, no fundo, a gente conhece, a gente reconhece as energias. Então, só que você vai teimando, e aí você está sendo apertado feito uma porca, assim, sabe? Até uma hora uhum, que você espana, ou você fala, não, né, eu estou aqui agora para cumprir. E foi uhum, exatamente isso. Eu tive, sim, alguns percalços aí na minha vida pela teimosia, só que uhum. foram quando eu entendi que o meu propósito era estar aqui ensinando as pessoas, trazendo conhecimento, e com isso eu ia também evoluindo, né? Que para o universo o outro não existe, o outro continua sendo eu. Então, quando eu entendi isso, foi que eu realmente decidi. E quando eu montei um canal por causa da espiritualidade, porque eles me deixaram claro assim, bom, você vai trabalhar para você, então começa a levar o que você sabe, porque não se preocupa com os seguidores que a gente faz essa captação. E isso Aham, foi bacana que tantos, né, por exemplo, se olha lá, eu tenho 27 mil inscritos, mas me gera um lucro no sentido financeiro mesmo, porque a procura é muito grande. Tanto que é o que eu falei, quando eu montei a loja, foi uhum, por insistência das pessoas, porque eu ensinava os banhos e tinha muita cidade que não tinha as ervas. Então sim, eles comigo, Maria Gil, eu queria essa erva, tem como você me mandar? E eu fazia isso gratuitamente. Só que chega num ponto que a gente entende até que a prosperidade ela é uma via de mão dupla, né? E também existe leis para a prosperidade. sim, com certeza. Quatro leis aí, que é a lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do investir, a lei do economizar. Então, se eu ficar só doando, doando, você também não faz esforço. Uhum. Você precisa fazer um esforço. Então, quando as pessoas colocam a mão no bolso, elas realmente elas usam Valorizo. aquela. Sim, e valorizam, eu acredito, né? Tem um valor. Eu já fiz outras formações, outros cursos, e isso foi muito evidente, que eu acabava fazendo, às vezes, algumas coisas de graça e as pessoas não davam o devido valor, né? E no momento que você dá o valor para aquilo que você tem, as pessoas também valorizam e até elas utilizam o melhor daquilo. Então, você falou da sua loja, ali, das suas ervas, né? Então, você deu valor para elas. Então, elas pensam, não, caramba, isso daqui realmente elas vão utilizar de uma forma diferente. E eu acho muito legal isso, acho muito legal essa percepção que você tem. E do canal, conta assim qual que foi esse processo, né, de você estar utilizando o canal, e você também tem a questão de você estar fazendo, né, você faz um atendimento, você faz online, como é que funciona hoje em dia? Todo o meu atendimento é online, até porque a energia não tem parede, ela Sim, chega em qualquer lugar, com né? certeza. Então, eu consigo me conectar com você aonde você está. Eu não preciso necessariamente. E eu sou um tipo de médium que quanto mais contato eu tenho, mais esponja eu fico, né? Uhum, Mais contato eu fico. Então, eu cortei esse contato com as pessoas presencialmente. Tudo é online. uhum, Tudo é online. E assim, o reiki é online, a apometria, eu consigo trabalhar através de uma ficha, de um contato. Então, uhum. a cartas ela é um processo de 1 hora e meia, aonde só que assim todo o meu trabalho ele precisa de uma autorização, porque eu não posso invadir o Puxa, seu espaço. com certeza. Então, eu sempre falo para as pessoas, né, eu peço para que elas gravem um áudio falando o nome completo de batismo e a data de nascimento para que eu possa entrar na energia delas. E aí sim, através dessa autorização, eu consigo me conectar
conectar com a pessoa. Uhum. Sempre, todo o meu trabalho foi online. Então, quando eu comecei no canal, não foi fácil. Eu tinha uma timidez que também era uma coisa que precisava quebrar. Porque como que eu ia trabalhar com muitas pessoas se eu ficasse ali com muito medo de falar? Sim. Então, os primeiros vídeos foram realmente vídeos assim, onde eu fechava o olho e fazia, porque eu era tipo por livre e espontânea pressão. Eu fui obrigada a fazer o canal. Sim. Mas os primeiros vídeos foram muito complicados. Depois eu fui me soltando, fui entendendo, até através da espiritualidade mesmo, que assim, você não está fazendo para os outros, você está fazendo para você. Faça o seu melhor. E aí pronto, foi assim que aconteceu. Sim, e esse processo eu acho muito legal, né, que a gente viu também ali na comunidade, que é isso assim, às vezes você não tem habilidade, não tem habilidade, mas às vezes você tem algumas travas, algumas dúvidas, né, e no momento apenas que você faz, que você age, que você passa por esse começo que é difícil, todo começo é difícil, né, quando você inicia alguma coisa nova, você está começando um novo relacionamento, tudo é difícil até ajeitar. E é interessante que nos vídeos a gente consegue ver a nossa evolução. Né? Então, o pessoal que também a gente vai, eu vou deixar no link ali, vou ver se a gente consegue ali, para eles acessarem isso e verem a evolução, né? Essa sua evolução dessa jornada, porque é muito bom a gente ver assim, eu era isso, eu passei por isso e agora eu estou nesse estado, e isso motiva mais ainda. Eu adoro, tanto que tem pessoas que elas jogam fora fotos, né, antigas, ou elas excluem vídeos, porque olha isso aqui, para mim é um processo de evolução onde eu fico admirada, e eu fico orgulhosa de mim mesmo, porque eu falo, puxa, eu fiz, né? Eu não estou me preocupando com o que o outro vai achar, eu preciso vencer algumas barreiras, e eu venço. Então, assim, é como, por exemplo, a água, né? Eu tenho um certo respeito, para não dizer medo da água, né? Mas talvez tenha a ver com algumas outras vidas passadas. Mas o que eu fiz? Eu tentei entrar num curso de natação, porque eu falei, tudo bem, eu tenho muito medo. Só que assim, só morre quem sabe nadar, porque quem não sabe não vai se atrever. Né? A gente fica ali na beiradinha. Agora, aquele que é astuto, que acha que sabe tudo, quando você pensa que não, né? Iemanjá já carregou. Mas eu fui. Então, até pelo meu filho ser asmático e ter que levar ele para natação, que trabalha em desenvolvimento pulmonar, eu falei, não, eu vou aprender isso aqui, não é possível. A minha espiritualidade sempre disse assim, não tem nada que o outro saiba fazer que você não possa aprender. Sim, com certeza. Foi aí que eu comecei a fazer tudo. Falei, não, eu vou aprender. Se o outro sabe, por que eu não posso? A gente precisa saber de tudo, né, Rafa? Você não sabe o dia de amanhã. Hoje eu estou trabalhando com a terapia, mas se hoje eu precisar falar, não é mais isso, ou isso aqui não está dando, que a gente também tem que ter o foco, o entendimento aí do que você precisa no momento que você precisa. Se eu tiver que voltar para vendas, ótimo, porque para mim também foi uma experiência maravilhosa. Eu nunca tinha vendido um batom da Avon. E entrar vendendo um empreendimento de mais de R$500 mil e ser uma das vendedoras número 1, realmente é pela sua energia, pelo que você faz, pelo que você se propõe fazer. Sim, com certeza. Eu acho que essa jornada que você percorreu é muito bonito, né? E ainda tem essa percepção, assim, não, porque... calma aí. Porque o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, elas acabam tendo, né, avançando muito, e elas têm, o maior medo delas, às vezes, é perder aquilo. E a gente, às vezes, tem que perceber que é um ciclo, né? Às vezes, a gente está num ciclo, é aquele fluxo, as coisas mudam, e a gente tem que ir se adaptando, né? E você é a prova viva disso, né? Conforme as coisas foram acontecendo, você foi se adaptando, e eu acredito que, sim, quando no momento que a gente também pega um segmento, né, um direcionamento, a gente acaba sempre se aprofundando naquilo. Então, eu acho também muito difícil acabar voltando para aquilo, porque o nível de aprofundamento que você carrega hoje, nas suas palavras, no aprendizado, na compreensão, é muito grande. Eu já me agigantei, não tem como eu me diminuir, isso é fato. Exatamente. É daqui para frente, é daqui para uma outra jornada, um outro desafio, mas assim, realmente, eu não consigo. Às vezes, eu me olho meio como Napoleão, né? Napoleão, quando ele ultrapassava uma ponte, ele pedia para que desmanchasse ela, para que ele não corresse o risco de querer voltar. Então, assim, claro, às vezes a gente tem altos e baixos, às vezes você tem, como eu falo, o passado, ele não é um local de permanência, ele é um local de referência. Então, de vez em quando, eu preciso me voltar lá no passado para saber o que eu fiz, o que eu quero, para ir melhorando, mas não retrocedendo, Rafa. Eu não consigo mais retroceder. Com certeza. E eu queria saber, assim, algum aprendizado que você teve na sua vida, que você carregue, que você acha que foi essencial para você, que também possa ser para outras pessoas.
algo assim que você carrega muito forte dentro, sabe, assim, algo que é quase um princípio, algo que você carrega como um dilema para sua vida e que você acredita também que possa ajudar as outras pessoas, às vezes, assim, que estão em um sofrimento, né, porque a gente está no momento ainda que as pessoas estão, às vezes, em casa, muitas vezes perdendo emprego, enfim, tem muitas coisas acontecendo, né, eu acredito que... Então, Rafa, eu acho que de tudo é a gratidão, né? Porque agradece que cresce, tudo cresce. Quando você confia em você, você entende que você é um ser que faz parte de tudo isso, está tudo conectado. Você deixa de ficar querendo ter, porque é o que eu vejo, como a gente está falando agora, nessa pandemia, muitas pessoas perderam o emprego. Muitas igrejas fecharam, até para você ver que assim a igreja somos nós. Eu sou um templo de Deus, né? Eu costumo dizer que se eu sou filha de Deus, uma deusinha eu sou. Então tá Sim. tudo aqui dentro de mim. Então, quando você tem essa gratidão, quando você agradece mesmo, porque eu já passei por alguns perrengues, como eu falei, com um filho para criar, recém-separada, pagando aluguel. Aí hoje as pessoas falam, Gil, puxa, que legal, hoje você tem sua casa própria, você tem o seu carro, você tem a sua empresa, né? Como você conseguiu? Não foi da noite para o dia, mas foi com a autoconfiança. Porque assim, não adiantava eu reclamar do governo, não adiantava. Então, quando você está numa guerra, tem pessoas que vão chorar, outras vão vender lenços. Eu preferi vender lenços. Sim, Então, eu legal. sempre falo para as pessoas, né? Agradece que cresce. Eu agradecia pelo copo, pelo chuveiro, pela cama. Eu agradecia todo o salário que eu recebia, eu consagrava. Porque, assim, você só tem aquilo que você merece. Você não tem o que você quer, você tem o que você é. Se eu tivesse tudo o que eu queria ser filha de né, da Angelina Jolie, queria ter nascido na França, mas não é. Então, eu precisei nascer com a família que eu tive no local, porque foram ferramentas para que eu pudesse evoluir. Sim. Então, eu acho que a gratidão, principalmente nesse processo de pandemia aí, agradece, confia na sua energia, entenda que assim não tem a ver com o governo, não tem a ver com o patrão, não tem, porque a minha irmã tem condições, ela não me ajuda. Cara, você tem que buscar as suas próprias ferramentas. Eu cavei terra com as minhas mãos para chegar onde eu cheguei. Sim. Então, assim, é isso. E eu sempre falo para as pessoas, tá, deu a pandemia, você perdeu o emprego, o que você sabe fazer? Eu sei fazer doce. Então, vende doce. Mas não dá para abrir um ponto. Vende pela internet, olha aí como está hoje. Mas eu não tenho ninguém para entregar. Contrata alguém. Ou seja, vamos colecionar aí soluções. As pessoas, elas vão colecionando problema, obstáculo. Então, se ela sentar assim, Rafa, eu infelizmente não posso fazer nada. Eu sempre dou o caminho, porque assim, quando eu comecei, eu também comecei com um valor assim irrisório, que era tudo que eu tinha, apostando todas as fichas. Então eu falei assim, no mês seguinte eu não teria para poder cobrir as despesas, mas eu disse, ou vai, ou vai. Entendeu? E foi ali que eu fui focando, tanto que é o que eu estou te falando, eu trabalho muito, mas eu amo o que eu faço. Eu tenho hora que eu chego aqui no meu escritório, 8 horas da manhã, se não for 1 hora da manhã, meu marido bater na porta para mim sair, eu não quero sair, porque eu amo o que eu faço. Sim, Entendeu? Então, sim. tem que é o que eu disse. Eu faço sim minha meditação todos os dias, eu aplico o reiki em mim para que essa energia esteja legal, porque é através de mim. Então, eu quero dar o melhor. E assim, a humanidade, ela é carente. Se você dá atenção, a devida atenção, se você trata as pessoas, né, com respeito, com a personalizar, porque o meu trabalho é isso, eu não faço clientes, eu faço amigos. Então, assim, eu trato cada um único como individual, e é por isso que o retorno vem, é por isso que as pessoas me procuram. Nossa, que lindo, que lindo. Eu achei muito emocionante, ainda mais esse ponto, né, da responsabilidade. A gente poder realmente gerar essa consciência, não apenas na gente, mas no próximo, né, que às vezes as pessoas elas ficam paradas por quê? Porque, é por causa dela, é por causa dele, é por causa do meu ex, é porque o meu chefe demitiu, né, e quando a gente toma responsabilidade, a gente toma controle, né, eu acho que isso é algo lindo e é algo que transforma. Quando eu me separei, eu morava a 150 quilômetros da minha família. Eu poderia ter colocado meu filhinho embaixo do braço, que seria cômodo, e ter voltado para minha mãe. Mas eu falei, não, né? É a responsabilidade agora que eu estou sendo chamada. Então, eu vou continuar aqui, que é um bairro, né? A 150 quilômetros, diferente de todo mundo. Onde eu não tinha parente, onde eu não tinha ninguém. Como eu sempre falo, a minha gratidão é tão grande, porque assim, os meus parentes mais próximos foram os meus vizinhos, que muitas das vezes me socorreram de madrugada quando o meu filho estava em crise. Então, assim, eu sou muito grata. E tudo que eu fiz, eu sempre coloquei que eu não trabalho para os outros, eu trabalho para mim. Quem tem competências
estabelece em qualquer lugar. Então, por exemplo, se eu tiver que lavar banheiro, eu vou ser a melhor lavadora de banheiro, porque eu vou fazer com o coração, eu vou fazer com amor. Eu não fico focada no dinheiro, é o que eu disse, o dinheiro é uma consequência e sempre foi assim. Eu entrei numa logística alguns anos atrás e tinha a política da empresa era assim, você só podia participar de algum programa de recolocação, de promoção, depois de 6 meses efetivado. Uhum. E sempre tem alguém olhando, por isso que eu falo para as pessoas, façam o seu melhor e não fiquem esperando que os outros reconheçam, alguém está vendo. Então eu Uhum. entrei como ajudante operacional. Uhum. Não tinha 3 meses que eu estava lá, de repente me desceu alguém lá da diretoria maior, se apresentou para mim e falou assim, olha, o meu nome é fulano, eu sou o diretor geral daqui e eu só estou comunicando você que eu inscrevi você num programa que era um POI, um programa de oportunidade interna que tinha dentro da empresa e a sua prova vai ser amanhã. Eu tremi, Rafa, porque eu falei, como assim? Né? Uhum. Até porque a política da empresa, ou seja, eles quebraram a regra comigo. Por quê? Porque eles estavam observando o meu serviço. E assim, eu nunca fiz para que os outros ficassem vendo, eu fiz o meu melhor. Sim. E tinha alguém vendo. E enquanto eu trabalhava com pessoas que estavam sempre reclamando, falavam, eu estou fazendo isso, eu não estou sendo olhado, o meu salário não aumenta, você recebe proporcional ao que você dá. Porque a Uhum. vida não te dá nada, a vida te devolve. Então, como diz Elvis Cooper, você não ganha presentes, você ganha merecimentos. Eu mereço tudo que eu tenho hoje, Rafa, eu conquistei. Sim, que emocionante. Nossa, eu acredito que muitas pessoas vão se impactar com esse vídeo. Eu acredito que realmente as pessoas vão se encontrar nas suas palavras, porque realmente elas são lindas. Eu vejo assim que você sabe colocar bem as palavras, você sabe se posicionar, a questão da propriedade, da vivência, né? Porque às vezes tem umas pessoas que falam, mas se percebe que é mais um texto, assim, alguma coisa, e a questão aqui é uma naturalidade, né? Acho que você Eu está vivo isso. Isso é o que eu vivo, é o meu dia a dia. eu acho que está de parabéns. Queria agradecer a sua presença aqui, realmente foi maravilhosa para a gente começar esse projeto. Vai ser muito interessante, a gente vai construir, vai editar aqui, nós vamos também estar depois disponibilizando ele para você, para o pessoal, porque eu acredito que essas coisas, né, algumas pessoas, enfim, elas têm que ser realmente visualizadas, né, elas têm que ter esse merecimento, né, de estar disponível assim, a palavra para as outras pessoas. E eu acredito que você é uma dessas pessoas que tem um potencial enorme, não apenas agora nesse momento, mas aqui para frente também. Acredito que tem um potencial muito grande ainda pelas coisas que vão ocorrer, né? Seja na sua vida, aqui nos seus projetos, tudo, porque que nem você faz as coisas de coração. Né? Eu acho que quando a gente faz com amor, tudo floresce. Né? Quando a gente coloca o O nosso coração. divino que habita em mim, saúde o divino que habita em todos vocês. Então, o que eu puder fazer, o que eu puder ajudar, estou aqui, estou aberta. É um prazer, porque não é só eu que cresço, né? E a gente precisa do coletivo. É uma mão ajudando a outra que todo mundo vai evoluir. Com certeza. Então, é isso, Maria Gil. Eu vou encerrar aqui, mas agora esse daqui depois a gente vai cortar ali. Queria agradecer pessoalmente mesmo aqui pela sua participação. Tá Beijo, certo? Rafa. Você realmente você é uma aluna que se destaca, né, na comunidade, acredito como pessoa, na sua vida, e é por esse motivo que você está aqui hoje. Gratidão. Lisonjeada. Tá bom? Obrigada, viu, Rafa? Tchau, tchau. Ótimo dia para você. Eu vou encerrar aqui, tá? E a gente se encontra sexta-feira lá nas lives de dúvida, tá?